Boa noite, pessoal. Vamos aqui continuar na meditação de 2 Coríntios. Paulo aqui vai, nesse capítulo, falar bastante sobre oferta, um assunto que é meio tabu, né, nas igrejas hoje, dar oferta, não dar oferta. E a gente vai ver Paulo defendendo a ideia de que a oferta é algo necessário, não é algo que tem que ser casual, necessariamente quando a pessoa quer, não, tinha que ser algo programado e algo que de verdade a gente tenha hábito. Tem que ser algo programado, tem que ser de coração, mas tem que estar dentro da nossa vida, gerenciando. A gente tem que gerenciar isso dentro da nossa vida e não podemos fazer vistas grossas. Tanto esse capítulo quanto o próximo vai falar sobre ofertas. E a gente vai perceber o seguinte: poxa, se isso não fosse algo relevante dentro da igreja, se não fosse algo importante, acho que Deus não teria permitido que essa carta tivesse sobrevivido e chegado até nós e falasse tão forte a respeito desse assunto, né? Então, isso aqui fala muito com os nossos princípios cristãos. Mas, sem mais demora, vamos orar. Senhor nosso Deus, querido Pai, mais uma vez estamos aqui em Tua presença e te agradecemos por essa oportunidade. Te pedimos, meu Pai, que o Senhor venha nos cobrir com a Tua sabedoria e nos dê a capacidade de guardar esse entendimento, que a gente não venha perder isso, que isso não seja desprezado ao longo dos dias, mas que a gente venha praticar e tornar todo o conhecimento que o Senhor nos dá uma conduta de vida e que possamos ensinar isso, meu Pai, a muito mais outras pessoas. Entregamos essa noite em tuas mãos, pedimos que o Senhor venha abençoar, que o Senhor desde já venha repreender todo o mal e todo espírito de atrapalhação, nada venha roubar de nós aquilo que o Senhor preparou para essa noite e que o Senhor Espírito Santo esteja conduzindo os nossos lábios, as nossas mentes, nossos corações, nossos ouvidos, nosso entendimento para toda boa palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, povo lindo. Então vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 8, verso 1. Além disso, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Como em grande prova de aflição, a abundância de sua alegria e a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua liberalidade. Bom, vamos lá. O que Paulo quer dizer com isso aqui? Primeiro, vamos lembrar que essa é uma carta dedicada aos coríntios. E nesse verso 1, Paulo vai estar usando como exemplo a igreja da Macedônia, ou as igrejas da Macedônia. Usando como exemplo de liberalidade. E o que significa essa liberalidade? Era justamente essa generosidade que o povo da Macedônia, especialmente o povo de Filipos, os filipenses, lembra que tem uma carta dedicada aos filipenses? Pois bem, era um povo extremamente generoso. E o que Paulo ele quer chamar a atenção é que essas pessoas eram extremamente generosas, abundou na graça de Cristo, mas elas eram muito pobres. E Paulo está querendo fazer justamente esse balanceio. Ainda que eles fossem muito pobres, eles foram muito generosos. E ele vai explicar um pouquinho mais sobre isso logo mais. Mas o que interessa é que a gente
pegue esse feeling de Paulo, porque ele está falando com uma igreja muito rica. Os coríntios não eram pobres, os coríntios faziam parte de uma, uma localidade, uma região que era rica, eles tinham, sim, muita condição, eram prósperos, sem falar da bênção de Deus, mas, em comparação às igrejas da Macedônia, eles estavam deixando muito a desejar. E isso aqui é bem interessante, porque o que Paulo está fazendo é determinando parâmetros. Por exemplo, o que eu quero dizer? Ninguém gosta de ser comparado a ninguém, não é verdade? Primeira coisa que a gente fala, não, não sou igual a fulano, não sou igual a ciclano, eu sou eu mesma. Mas Paulo está dizendo para a gente usar como parâmetro essas pessoas que, ainda que não tivessem muita condição, tinham um coração maior do que eles mesmos, né? Do que eles próprios. E essa devia ser a medida para os coríntios e para nós. E é um assunto delicado até hoje dentro da igreja, porque, primeiro, essas ofertas não vão ficar em nossas mãos, né? Então, como a gente não vai gerenciar isso, é até compreensível que se questione o que vai ser feito do meu dinheiro. E aí vem o segundo ponto. Quando você oferta, esse dinheiro você dedicou a Deus e à causa dele, ou realmente você acha que esse dinheiro ainda é seu? Terceiro ponto. Quando você decidiu fazer uma oferta, naquele momento em que você decidiu, ali você já determinou se aquilo realmente é seu ou se aquilo é de Deus. O que a gente percebe com os macedônios é que eles não estavam nem aí para o que ia ser feito, como ia ser gerenciada essa oferta. O que interessava é que eles estivessem participando ativamente dessa obra de Cristo. Nós já sabemos que essas arrecadações normalmente eram para Jerusalém. Vamos lembrar, Jerusalém estava vivendo um momento muito delicado de perseguição de todos os lados, tanto dos romanos quanto dos próprios judeus. A igreja estava sendo muito perseguida e estava, de fato, com aquelas pessoas em condição de miséria, passando muito aperto. A gente vai ver que, desde Romanos, Paulo tem a preocupação de fazer coletas para enviar a Jerusalém. A gente vai ver aqui que ele vai dizer a respeito disso dentro de um prazo, né? Ele vai comentar aqui, pô, há um ano vocês decidiram fazer isso e ainda não concluiu. Percebe que levava-se muito tempo, havia uma dedicação muito intensa para se cuidar de Jerusalém, para cuidar da igreja, dos cristãos de Jerusalém. Havia essa preocupação que era recorrente. Pô, já tinha se passado um ano e essa ainda era uma preocupação. Por quê? Porque, de fato, a igreja de Jerusalém, ela não estava conseguindo andar sozinha com as próprias pernas, né? Enfim, onde Paulo chegava, ele ficava com essa preocupação, ele tinha essa preocupação. E ele sugeria às igrejas, olha, vamos fazer uma coleta para mandar para Jerusalém. Dentro disso, a gente vai observar que tem pessoas que foram apegadas a essas riquezas e pessoas que simplesmente foram extremamente liberais, né? E ele aqui está fazendo quase que uma apologia ao proceder, ao comportamento dos macedônios. No verso 2 ele ainda vai dizer, como em grande prova de aflição, né? Então, eles não estavam tão bem assim. A abundância de sua alegria
e sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua liberalidade. Isso aqui é fantástico, pessoal. Quando você tem esse entendimento de que a sua oferta tem que ser feita com alegria e com intensidade, percebe que quando ele fala aqui, ó, na sua profunda pobreza abundou em riquezas. A oferta deles não foi algo pequeno. E para a condição deles, Paulo achou, inclusive, que era muito. Mas eles insistem em fazer parte desse processo. Por quê? Porque a ficha deles caiu. Se eles não estiverem patrocinando a obra de Deus, quem o fará? Como chegará tamanha alegria a outras pessoas se não houver o patrocínio disso? Então, por mais que Paulo viajasse para lá e para cá, enfim, é uma série de necessidades que existe dentro do evangelho para serem supridas, e esse suprimento passa pelo dinheiro, não tem como a gente fugir disso, né? Paulo vai falar mais profundamente sobre essas questões de oferta. Verso 3. Porque do seu poder eu dou testemunho. Sim, além do seu poder, eles estavam dispostos de si mesmos. Então, a condição deles, Paulo entendia, ele dava testemunho, é o poder deles. O poder, a condição. Não é tudo isso. Eles, sabe, a Macedônia não tinha essa grandeza. Não era uma região tão rica quanto, né? A gente vai ver aí essa região aí de Corinto, Atenas, não era tão próspera quanto. E ele sabia, então eu dou testemunho. Sim. Além do seu poder, eles estavam dispostos de si mesmos. Eles estavam dentro de si, determinados a servir, ainda que não tivessem as melhores condições. Fantástico isso. Por mais que você não tenha a capacidade, você vai querer fazer além da sua capacidade. Orando com muitas súplicas, que recebêssemos o dom e assumíssemos a comunhão da ministração para com os santos. Eles estavam dispostos de si mesmos, orando com muitas súplicas para que recebêssemos o dom, a oferta. Eles insistiram com Paulo. Então, parece que Paulo, ele, em princípio, reconhece, poxa, eu não posso exigir muito dessas pessoas. Por quê? Porque elas não têm muito para dar. Elas não têm muito para si, quanto mais para dar. E você percebe que elas insistiram. Nossa, elas oraram para fazerem parte do processo da disseminação, do patrocínio do evangelho. Elas oraram, intercederam. É uma coisa interessante, porque não é o comum de se fazer. Por exemplo, é isso mesmo, Thaisa, é como se fosse algo que fosse um privilégio para eles, né? Como se fosse algo que fosse um privilégio. E assim, enquanto eles estavam ofertando, a gente traz a nossa memória hoje. Por exemplo, é muito comum dentro da igreja a gente fazer algum tipo de coleta, arrecadação, e as pessoas ficarem esperando pelos outros darem. Se faltar, eu vou lá e complemento. Mas não tem aquela disposição inicial, não, eu já vou dar. E se faltar, eu vou ajudar mais. Não é o pensamento normal, não é o tradicional. O tradicional é, eu vou esperar, pelo menos a experiência que eu tenho tido, eu vou esperar que alguém faça as doações, que alguém chegue junto, que alguém resolva as pendências, resolva aquela questão. E aí, nos últimos minutos do segundo tempo, se ainda faltar, aí eu vou lá e aí eu ajudo.
completamente diferente daquilo que Paulo está exaltando. Paulo está exaltando uma comunidade que não tinha condição e eles chegaram junto, sem querer saber de mais nada. Eles simplesmente iriam servir com o melhor e acima, inclusive, das suas posses. Orando com muitas súplicas para que recebêssemos o dom. Todo mundo entendeu aqui que o dom é a oferta, né? E assumíssemos a comunhão da ministração para com os santos. E vê o desprendimento. Olha, Paulo, recebe isso e administre isso da melhor forma possível. Por quê? Porque eu confio em você. Eu não sei como você vai fazer. Eu não sei se na caminhada até chegar a Jerusalém, você vai deixar um pouquinho em cada canto, se você vai usufruir para si mesmo. Mas o que importa é que eu fiz a minha parte. Vê o desprendimento deles, né? O desprendimento dos macedônios e a confiança que eles estavam fazendo isso e que a partir daqui em diante estava sobre os auspícios, sobre a responsabilidade de um servo de Deus. E agora eu vou confiar. Não sei se servo é de Deus, eu confio que esse servo é de Deus, eu confio que Deus vai fazer o que tem que ser feito. Vai dar um jeito disso chegar a quem é de direito, né? Acabou, simples assim. Eu não vou ficar aqui na minha cabeça maldando. O que que vão fazer? Aonde vai chegar? Será que vai chegar? Será que vão usar para seus próprios prazeres, para suas próprias necessidades? Enfim, é um pensamento, é uma malícia que não deveríamos ter, né? Os macedônios não tinham, e é essa a disposição que Paulo está exaltando. Pessoas que têm esse tipo de entrega. E isto eles fizeram, não como nós esperávamos, mas primeiramente a si mesmos se deram ao Senhor e a nós, pela vontade de Deus, né? Então, Paulo deixa claro, eu não esperava que eles fizessem isso. Por quê? Porque eles não tinham condição. Então, o que dá para entender é que os caras tiraram da própria boca, do próprio alimento, né? Tiraram o que tinham para poder enriquecer a outros, para poder ajudar outros irmãos na fé, né? Pô, isso é algo realmente bem legal de a gente observar, esse desprendimento. Eu acho isso belo, fantástico. Primeiramente, eles se deram a si mesmos, ao Senhor, né? Eles se colocaram à disposição de Deus, se entregaram, e a nós pela vontade de Deus. E Deus os comoveu para que eles se entregassem também para Paulo e os seus companheiros. E vamos entender que esses se entregassem não era tão somente a oferta monetária, mas eles mesmos como voluntários do evangelho, né? Eles se colocaram à disposição de Paulo para dentro daquilo que fosse necessário. De tal modo, desejamos que Tito, assim como havia começado, ele também terminasse em vós esta graça. Então, quando Tito está lá em uma primeira viagem, em um primeiro momento, junto com os coríntios, quando ele leva a primeira carta que Tito leva aos coríntios, ele fica por lá, e o que é que ele faz? Ele começa uma coleta, ele leva a mensagem de Paulo, e Paulo pede, olha, arrecadem, façam arrecadações. A gente viu isso em 1 Coríntios, né? Vocês, todo primeiro dia da semana, ou melhor, o último dia da semana, bom, agora eu não me lembro, me perdoe. Ou é o primeiro ou é o último, se alguém lembra, bota aqui que eu corrijo. Então, um dia da semana, você veja o que Deus fez prosperar na sua vida, o que abundou na sua vida.
considere sua abundância e separe uma parte para a igreja. Separe uma parte para que possamos mandar para Jerusalém. Paulo já tinha falado isso há um tempo, certo? Aí ele vai dizer: de tal modo, desejamos que Tito, que já começou isso aí há um tempo atrás, ele também terminasse em vós esta graça. Ele vai voltar para vocês, portando essa carta que nós estamos lendo agora. Ele vai voltar para vocês e, enfim, ele vai fazer de fato a coleta que vocês já colocaram no coração de realizar. Agora, de fato, realizem, tá? Tito vai fazer essa arrecadação. Portanto, assim como abundais em todas as coisas, em fé, em palavra, conhecimento, em toda diligência e em vosso amor para conosco, veja que abundeis nesta graça também. Então, vocês têm muita fé, bacana. Vocês têm muito conhecimento, legal, né? Vocês têm a diligência, a disposição para estar colocando em prática o que a gente está ensinando, maravilha, é assim mesmo que tem que ser. Mas que vocês também abundem nessa graça, que vocês também se dediquem a ofertar. É um apelo, né? É um apelo. Ele passou uma boa parte da carta falando sobre a necessidade que eles tinham de ofertar. Abundeis também nessa graça. E eu não falo como mandamento, para que não fique parecendo que eu estou dando uma ordenança a vocês, para que não fique parecendo que é uma obrigação. Porque se deixar de ser uma coisa liberal, se a coisa se torna obrigação, essa oferta vai ser dada de uma forma amarrada e certamente não vai ser aceita por Deus. Paulo não queria isso. Paulo não queria que as pessoas se sentissem pesadas em estar ajudando a igreja, beneficiando a igreja. Ele quer que as pessoas tenham a disposição. Por isso, ele está fazendo uma comparação com os macedônios, que eles tiveram disposição. Não precisou ficar pedindo, não precisou mandar trocentas cartas, só precisou um apelo. E eles lá foram de pronto. Não, pessoal, vamos aqui reunir, vamos levar, vamos lá. Deus depois vai prover a gente, mas vamos satisfazer a necessidade daqueles irmãos que estão sofrendo. Os coríntios já não foram assim. Então, houve um primeiro apelo e até hoje é necessário que se apele. Eu não falo como mandamento, mas por ocasião da presteza dos outros, né? Por ocasião da necessidade dos outros. E para provar a sinceridade do vosso amor. Então, se eu decidir dentro de mim liberalmente fazer essa oferta, é uma prova de amor. É uma prova de cuidado, de zelo. Sou eu me sacrificando para que alguém seja beneficiado. Então, quando a gente faz isso, a gente entende que isso é uma semeadura. E você não está semeando no solo, no chão, para colher empim ou batata, mandioca. Você está semeando em corações para poder colher almas salvas. Quando a pessoa entende isso, ela não tem realmente nenhuma dificuldade mais em ofertar. E ela vai fazer isso com generosidade. Enquanto ela não entende isso, se amarra e fica pensando o que vai ser feito com essa oferta. Caramba, a gente está numa igreja que é extremamente perseguida por conta disso. Nossa igreja é muito mal afamada por conta disso, e não é só a nossa, diga-se de passagem. Existem várias outras denominações que também são perseguidas por terem uma prática similar, de bater forte nos dízimos, de bater forte nas ofertas. Gente, Paulo está batendo forte nas ofertas, sabe, na criação dos pastores atuais. Sempre foi necessário.
Ele só faz a ressalva. Não entendam isso como mandamento. Eu não estou dando para vocês uma ordem. Eu estou estimulando em vocês uma prática. Isso sempre vai ter bons resultados, tanto para quem pratica, como para quem vai receber. Isso serve para provar a sinceridade do vosso amor. Vamos saciar a necessidade de alguém e dentro da gente vamos ter a certeza do nosso desapego às coisas materiais, da nossa confiança que Deus é quem vai nos suprir. E não falo como um mandamento, mas por ocasião da presteza dos outros e para provar a sinceridade do vosso amor. Porque vós conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, embora fosse rico, por causa de nós tornou-se pobre, para que pela sua pobreza fosseis ricos. Não é complicado a gente entender isso. A gente entende que Jesus estava no céu. Bom, se ele estava no céu, ele tinha tudo o que ele precisava, vamos combinar. Tinha um ambiente de paz, de tranquilidade, um ambiente de harmonia, né? Tudo que a gente quer no início da nossa jornada com Cristo é paz. Reconciliação com Deus, reconciliação com nós mesmos, reconciliação com os homens. Tudo que a gente quer é paz. Bom, disso Jesus estava rico lá no céu. Se vestia, com certeza, com a melhor roupa, e aliás, não deveria ser uma roupa como a gente entende que seja a roupa hoje, deve ser algo muito superior. Enfim, não dá para mensurar o que tem no céu, a gente ainda não sabe o que tem no céu. Mas ele se fez pobre. Ele se despojou disso tudo, se despojou da sua divindade, para que nós pudéssemos ser ricos. Ricos de dinheiro? Não, não é disso que Paulo está falando. Ricos da graça. E a graça é além do dinheiro. É a paz, a salvação, o perdão e, por que não, o dinheiro. Prosperidade. Faz parte da nossa vida, do reino de Deus aqui na terra. A gente ter prosperidade faz parte, tá? Então, vós conheceis a graça do nosso Senhor Jesus. Dependam dessa graça. Dependam desse agir de Deus. Não confie no produto das suas mãos, na riqueza que você conquista aqui na terra. Isso, de verdade, não vai te enriquecer. Não vai. Porque não é isso que te faz entrar no céu. Não é isso. Pois bem, Jesus se despojou de si mesmo, de tudo que ele tinha, da sua divindade, da companhia do Pai, né? Da companhia dos anjos, dos quatro seres viventes, dos anciãos e aquela galera toda que está no céu que a gente só sabe alguma coisa porque foi citado. E o que não foi citado, a gente não faz ideia. Enfim, ele abriu mão disso para que nós hoje pudéssemos ter acesso a isso. Aqui em vida, o cuidado de Deus. E depois dessa vida, a vida eterna. E morada com Deus, né? Então, enfim. E nisto eu te dou o meu conselho. Percebe que ele não quer ser pesado. Então, ele não vai dizer como um mandamento, mas ele vai dizer como um conselho. Porque isto é conveniente para vós, que começastes desde há um ano, não só fazê-lo, senão também a desejar fazê-lo. Então, tem um ano, pessoal, que vocês se colocaram à disposição, vocês colocaram dentro do coração o desejo de servir a Jerusalém. Tem um ano. Mas vocês começaram, mas não concluíram. Então ficou só na vontade, só na ideia, só na palavra. Vamos agora tornar isso uma prática de fato? É um conselho, porque é conveniente. Isso vai mostrar o seu amor ao próximo. Isso vai mostrar o seu desprendimento material. Isso vai mostrar sua dependência, sua confiança em Deus. Agora, porém, completai o já começado.
para que, assim como houve prontidão de vontade, haja também a realização, segundo o que tendes. Então, vocês têm uma determinada riqueza, uma determinada prosperidade, uma determinada renda, dê aí o nome que você quiser, você tem uma capacidade, pronto. Você tem uma determinada capacidade. Dentro dessa capacidade, faça o melhor. E não se demore, já demorou demais. Isso de ficar só na ideia, só na palavra, e não se tornar uma atitude, não convém para o cristão. Aí a gente lembra daquela história, né? Que a palavra do cristão é sim, sim, não, não. Bom, se foi sim, sim, pronto, agora vamos praticar o sim, né? Ainda que fosse não, vamos praticar o não. Mas seja lá o que for, vamos praticar. E vocês disseram que ia fazer. E aí vem os macedônios que não têm grandes coisas e deram abundantemente. Vocês têm coisa pra caramba e até agora não chegou nada. Conversa fiada. Mas não digo isto para que os outros homens sejam aliviados e vós sobrecarregados. Mais uma vez, Paulo não querendo ser um peso, não querendo ser mal compreendido, né? Não querendo botar carga nas pessoas. Porque o que ele queria era despertar a prontidão de serviço, a prontidão do serviço a Cristo. É o que ele queria despertar, né? Que aquelas pessoas se colocassem à disposição de Cristo em qualquer sentido. E aí ele vai dizer, ó, eu não quero sobrecarregar vocês porque vocês são ricos. Não é por isso. Eu estou cobrando vocês, dando um conselho, a dica, porque vocês têm condição. Não vou aliviar os outros. Não estou aliviando os outros. Em tudo que é canto que eu estou passando, eu estou pedindo ajuda para a Judéia. Eu estou passando em Roma, né? Mandei a carta para Roma e eu pedi ajuda para os romanos. Os macedônios, tinha a igreja de Filipos, tinha Tessalônica, tinha as igrejas que estavam na Ásia. Então, tinham várias igrejas. Tinha Antioquia, tinham várias igrejas. E eu estou pedindo para todo mundo, não estou visando vocês, não estou com o olho grande em vocês, porque vocês têm condição. Por favor, não pensem isso. Paulo se não querendo se tornar agressivo, né? Indelicado. Porque se há primeiro uma mente disposta, ela já é aceita. É, eu pulei até esse verso, né? Perdoe, pessoal. Se há primeiro uma mente disposta, ela é aceita segundo o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Então, vocês colocaram um propósito dentro de vocês. Eu tenho R$ 1.000. Eu não posso dar 2.000. Né? Então, a proposta é segundo o que o homem tem, não segundo o que ele não tem. Eu tenho R$ 500, eu não tenho como dar 550. Então, dentro dessa condição, da minha realidade, de quanto eu posso dispor? Pelo menos de R$ 500. Eu tenho 500, eu posso dispor de 500. Preciso dar os 500? Não é necessário. Não é necessário. Por quê? Porque você precisa também sobreviver. Mas os filipenses, eles deram os 500. E eles deram um jeito de dar 600. Tiveram uns que deram 1.000. Eles fizeram além do que eles podiam. Não se sintam sobrecarregados, mas dentro das suas condições, sejam generosos. Então, mas não digo isso para que os outros homens sejam aliviados e vós sobrecarregados. Não, mas para a igualdade. Para que neste tempo presente a vossa abundância possa suprir a falta deles. Para que também a sua abundância supra a vossa falta e haja igualdade. Então, quando me faltar, a Isis vai me socorrer. Mas quando faltar a Isis, eu vou socorrê-la. Quando a coisa acontecer, nós estamos aqui para ajudar uns aos outros. É o princípio.
É o princípio. Como está escrito, o que muito colheu não teve sobras, e o pouco que colheu não teve falta. Isso aqui está escrito em Êxodo. Qual o significado disso aqui? Quando a pessoa colheu muito, não teve sobras, porque ela doou. E aquele que colheu pouco, não teve falta, porque recebeu daquele que plantou muito, que colheu muito. Está dando para entender? De modo que houve uma igualdade. E, por favor, isso não é um pensamento comunista, porque a gente não está vendo aqui ninguém sendo sobrecarregado com a vagabundagem alheia. Não, está todo mundo correndo atrás, mas por algum motivo, vamos falar da Judéia em particular, eles estavam sendo perseguidos, eles não estavam conseguindo trabalhar, eles não estavam conseguindo ter recursos. Eles andavam escondidos. Bom, se você anda escondido, você não está trabalhando. Como é que você vai gerar recursos para si? Bom, então vem alguém que está tendo liberdade para fazer isso, e aí eles vão lá, o que sobejou ajuda o próximo, de modo que ele não fica com a sobra, mas ele passa essa sobra para alguém e vai acabar suprindo a falta desse alguém. O mundo gira e pode acontecer que um dia você precise e aquele agora esteja em condição de te ajudar. E é assim, mas não porque simplesmente você tem que dividir o seu pão com o outro. Não, é uma questão de que você entende que o outro está precisando. Ele não é vagabundo, ele é trabalhador, é um cara que corre atrás, a pessoa é guerreira. Então você vai lá e ajuda. Tá tudo certo. Problema nenhum nisso. Problema nenhum nisso. E isso não é comunismo. Mas, graças a Deus, que pôs o mesmo cuidado sincero no coração de Tito por vós. Então, Tito está apaixonado pela igreja de Corinto. Tito está com esse zelo, esse cuidado. Qual o zelo? De levar dinheiro para lá? Não. De admoestar, de exortar, de ensinar, de edificar. Ele está muito inclinado a continuar cuidando, a ser um pastor para essas pessoas, tá? Então, ele tem esse desejo. Graças a Deus que pôs o mesmo cuidado sincero no coração de Tito por vós. Porque, de fato, ele aceitou a exortação, mas sendo muito prestativo, voluntariamente partiu para vós. Então, ele foi preparado para poder servir. Ele aceitou a exortação, ele foi humilde, ele se aperfeiçoou para que ele pudesse cuidar de outras pessoas, em particular nesse momento dos coríntios. Qual era a abundância de Tito? Bens materiais? Se esse cara está andando para lá e para cá, provavelmente ele não está trabalhando. E ele está dependendo que alguém venha suprir as suas necessidades. Beleza? Mas o que abunda nele é esse desejo de cuidar de vidas, que de repente não é um dom de todos. Tem gente que precisa ser cuidada, não tem condição de cuidar. Então vem Tito para cuidar e preparar essas pessoas para que depois elas cuidem. A abundância de Tito era essa disposição de sair do meio da sua casa, de se abster de constituir uma família, para poder cuidar das famílias alheias. E ele estava fazendo isso com todo amor, porque os coríntios já estavam no coração de Tito. E nós enviamos com ele o irmão, cujo louvor no evangelho está presente em todas as igrejas. Todas as igrejas falam bem desse irmão. Quando você chega em Filipos, o pessoal fala bem dele. Quando você chega em Bereia, a turma fala bem dele. Quando você chega em Roma, a galera fala bem dele. Quem é esse irmão? Deus o sabe. Não foi citado, não importa. Mas era alguém que era muito bem visto em todas as igrejas. E Paulo recomenda
Tito ir com esse irmão, justamente, ele vai explicar, para que haja uma idoneidade no trabalho que eles estão indo fazer, que haja um cuidado, uma proteção naquilo que eles vão fazer. Olha só, nós enviamos com ele o irmão, cujo louvor no evangelho está presente em todas as igrejas. E não só isto, mas foi também escolhido pelas igrejas para viajar conosco nesta graça. E graça de levar a oferta para Jerusalém, de levar a coleta das igrejas para Jerusalém. Essa graça, tá? Então, ele foi escolhido pelas igrejas, a reputação dele era tal que todo mundo, olha, não, vai junto com o Tito e ajuda Tito nisso aí. Para viajar conosco nesta graça, que é ministrada por nós para a glória do mesmo Senhor e declaração de sua mente disposta. Eles estão indo para fazer a vontade de Deus e a mente deles está completamente disposta a realizar essa missão. Evitando isto, que algum homem nos culpe por esta abundância que é ministrada por nós, evitando que haja falatório do que vai ser feito com essa coleta. O que vai ser feito com essa oferta? Então, Tito não vai sozinho, é de minha inteira confiança, mas ele não vai só. Tem um outro homem, um irmão na fé. Há quem diga que é Lucas, mas não existe comprovação a respeito. Vai um outro irmão na fé junto com Tito, que todo mundo reconhece que ele tem um caráter idôneo, ele não vai passar a mão na oferta alheia, e ele vai estar junto com Tito para auxiliar nessa missão, nessa ministração, na coleta da oferta e na entrega da oferta. Porque temos em mente as coisas honestas, não só à vista do Senhor, mas também à vista dos homens. Então, o nosso pensamento é que tudo seja feito às claras. O que vocês estão fazendo, todo mundo está vendo, e existem homens dignos, honestos, honrados, reconhecidos, para darem continuidade nessa missão. E nós enviamos com ele nosso irmão, o qual muitas vezes já provamos ser diligente em muitas coisas, mas agora muito mais diligente pela grande confiança que eu tenho em vós. Rapaz, se a Macedônia, que não tinha condição, deixou Paulo de boca aberta com a abundância que eles levaram de oferta, os coríntios com certeza vai dar uma oferta muito maior. É esperado que eles, sendo ricos, venham ofertar muito mais. Então, tem que se ter todo cuidado com essa coleta. E aí o que ele fala? Mas agora muito mais diligente, pela confiança que eu tenho em vós. A confiança é de que vocês vão ofertar muito mais. E em ofertando muito mais, Tito não vai assumir essa responsabilidade sozinho. A gente vai mandar o irmão aí junto com ele para ajudar nessa missão. Se qualquer um inquirir de Tito, ele é meu companheiro e colaborador para convosco. Ou, se os nossos irmãos forem inquiridos, eles são os mensageiros das igrejas e a glória de Cristo. Eles são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Por que glória de Cristo? Porque eles aqui na terra têm um proceder, um comportamento que glorifica o Senhor Jesus. Eles têm a marca de Cristo. Eles têm o selo do Espírito Santo. Eles têm o comportamento de uma nova mente, de uma pessoa regenerada, de uma pessoa nascida de Deus. Eles não estão aqui
com pensamentos próprios, com preocupações ou cuidados consigo mesmos. Não. Eles estão preocupados em cuidar de outras vidas. Todas as igrejas reconhecem isso. Então, Paulo está dizendo que 2 irmãos estão sendo enviados. Ele não cita o nome dos 2, mas está aqui. Foi Tito e mais esses 2 mensageiros. Quando perguntarem a respeito de Tito, Tito é um cara de confiança? Olha, foi Paulo que recomendou. E esses 2 irmãos aí são de confiança? Olha, foi a igreja toda que recomendou. Tinha respaldo. Portanto, mostra-lhes e perante as igrejas a prova do vosso amor e da nossa glória em seu favor. Então, prova para a gente que vocês realmente têm amor a essa obra, prova para a gente que vocês são a nossa glória, que vocês são desprendidos para realmente cuidar de almas. Então, Paulo finaliza nesse momento, né? O texto tem continuidade, mas vira capítulo 9, a gente vai parar por aqui. Então, Paulo finaliza deixando claro que ele realmente confia que os coríntios não vão falhar. Os judeus estão precisando, a igreja da Judeia, né? Eles estão precisando de ajuda. O centro lá do cristianismo na Judeia, Jerusalém, está precisando de ajuda. E eles realmente contam que os coríntios venham suprir essas necessidades. E de uma forma abundante. Paulo realmente confia que vai ser uma coleta abundante mesmo. É isso aí, pessoal, que nós temos por hoje. Gostaria, então, nesse momento, de ouvir o que vocês entendem a respeito. Vamos começar aí com Dona Cida. Dona Cida. Maravilha, eu não consegui ouvir nada, viu? É mesmo, velho. Direito. Ouvi algum pedaço. Mas falou sobre a oferta, não foi? A Foi oferta. sim, senhora. Isso mesmo. Então, o que fica para mim é que Deus, ele, ele não vê a quantidade, ele vê a qualidade. Até no momento em que a gente, né, escolhe a cédula, pode ser R$ 2, pode ser 5, pode ser 100. Ali tem que ser o melhor, né, na nossa oferta. Eu aprendi com o pastor quando eu era nova da igreja, tinha um pastor que ele dizia assim: quando você der sua oferta, até hoje eu faço isso. Hum, Você escolha a melhor célula, hum. bote um perfume, porque tudo isso representa a sua essência para Deus. Porque tudo que a gente faz para Deus tem que ser melhor, tem que ser o melhor. Como a viúva, né? Tinha várias pessoas que deram muito, né? Mas ela tinha 2 moedas. Deus, Jesus viu que quem deu o melhor foi a viúva, porque do pouco que ela tinha, ela tirou tudo, a dependência dela ficou em Deus, né? E a gente tem que saber que dele veio, né? E ele supre tudo que ele nos dá, tudo que a gente dá para ele não faz falta a gente, desde quando vem do nosso coração e nossa sinceridade, porque o que Deus quer da gente é sinceridade, né? Então não importa o valor. E tanto que ele fala assim, ó, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, vá, fale com o seu irmão, volte e dê sua oferta. Dê com o coração limpo, né? Não dê em intenção de, eu vou dar porque eu quero algo em troca de Deus. Não, a gente dá por livre e espontânea vontade. É isso que ficou para mim, até que eu não ouvi a senhora falar direito. Graças a Deus. É isso aí mesmo, Dona Cida.
Eu achei que a senhora resumiu muito bem. Fala, Thaisa. Na verdade, eu venho falar uma situação, acho que não sei se a senhora lembra, né? Mas quando eu entrei na igreja, o que é que acontece muitas das vezes? O pastor, às vezes, ele faz propósitos, né? Que ele estipula valores. Quer dizer, antigamente era mais feito isso, hoje eu nem vejo tanto. E na época que eu entrei era pastor Nilson. E foi numa época dessa, só que quando a gente chega na igreja, né, a gente já vem já contaminado do mundo. A gente não entende quando ele fala, ele propôs, né, valores. Por exemplo, ele fala quem tem 1.000, 2.000. Tem pessoas realmente lá que não tem 1.000, não tem 2.000, tem R$ 5. Aquilo ali é o tudo dela. Então, ela ofertando, claro que Deus vai honrar, como Dona Cida falou, né? É a forma como você prepara a sua oferta, é a forma como você escolhe a sua oferta, é aquilo que você dá de coração. Só que ele estipula porque realmente para muito, por exemplo, para quem tem 1.000, R$ 5 é nada, é uma migalha. Então ele vai lá, a oferta é R$ 5. Então é nesse quesito de visão, né, de como a gente prepara, né, de como a gente oferta para Deus, né, se está ofertando de todo o coração, né, se é o nosso melhor realmente. Perfeito, Thaís. E hoje em dia a gente já não vê mais essa estipulação. Pode observar que não tem mais isso, não se estipula mais valores, porque a igreja entendeu que tem que ser algo liberal realmente, tem que ser algo que vem da natureza da pessoa, uma Espontâneo. disposição, uma coisa espontânea. Ela tem E que outra coisa, desejar. né, outra coisa que me fez lembrar, né? E você vê que, tipo assim, do mesmo jeito que Paulo, ele tem esse cuidado, né, de falar da procedência da oferta, né, que eles dão, a mesma coisa a igreja também tem. Você vê que hoje em dia, antigamente não, mas hoje em dia você vê que eles mesmo colocam aquele lacrezinho, né, na frente das pessoas, para as pessoas verem que ali está sendo fechado, está sendo levado para a sala, entendeu? E sempre quando vai separar, acho que existe um grupo que estão. Então, todo esse mesmo cuidado, você vê que a igreja também procede, né? O cuidado. Exatamente. Justamente para mostrar um processo de lisura. E o que é mais bacana é a gente ter realmente esse entendimento de que você está fazendo isso por Deus, pela causa de Deus, pela obra de Deus. Se você achar que aquela oferta ela te pertence, que você tem que saber a finalidade, para onde vai, já não é mais seu. Na hora que você ofertou, ali não é mais seu, ali pertence a Deus. E Ele mesmo vai gerenciar, vai usar homens idôneos para fazer aquilo. Pois se no meio do caminho acontecer da oferta ser desviada, de roubo acontecer, pode acontecer? Claro que pode acontecer. A gente está falando de ser humano é uma peste, né? Nós somos imperfeitos. E, enfim, pode acontecer, mas, cara, isso não tem mais a ver com a gente. A nossa responsabilidade vai até o altar, do altar para frente, aí não importa. O que a gente tem que fazer é confiar que a gente acrescentou, que a gente fez algo pelo reino de Deus, em favor do evangelho. Essa tem que ser a nossa sinceridade e a pureza da nossa consciência. O resto não é com a gente. Foi desviado. Aí mesmo, a pessoa vai ter que prestar conta com o Espírito Santo. Quando a gente vê lá a história daquele casal, quem lembrar aí fala que agora eu esqueci, que o casal vai lá perante Pedro, se propõe a ofertar um terreno, mas ele apresenta apenas parte do valor. É o próprio Espírito Santo que manda matar. Obrigada aí por lembrar, Ananias e Safira. Quem manda matar as pessoas é o próprio Espírito Santo. Pedro só dá o recado. Esse negócio de mexer com oferta é delicado, é muito delicado. Paulo, ele tem esse temor, ele tem a preocupação de deixar a consciência das pessoas pura. Olha, faça de acordo com o seu coração,
mas faça com muita disposição e não se preocupa, porque homens de Deus vão estar gerenciando isso, né? Então, ele quer que a gente fique em paz quando a gente ofertar, e tem que ser assim. Pronto, se acontece alguma coisa na trajetória dessa oferta, no destino dessa oferta, que não venha a ser a obra de Deus, aí, meu irmão, o Espírito Santo já deixou como exemplo lá em Atos Ananias e Safira. Vai pagar para ver o que vai acontecer? Bom, mas estamos falando de pessoas que estão gerenciando a oferta. E de verdade, quando essa oferta ainda está em nossos corações e a gente não faz um bom gerenciamento, em que sentido? Poxa, eu poderia dar 1.000, mas eu vou dar R$ 5. Eu já estou roubando aqui mesmo. Eu coloquei no meu pensamento, pô, eu vou dar 1.000. Mas na hora, meu coração aperta, não, eu vou dar R$ 5, né? Então, não tem como a gente não ter a colheita do que a gente plantou. E se a gente plantou mentira para com o Espírito Santo, a gente vai colher juízo para com o Espírito Santo. Podemos até não morrer, como Ananias e Safira. Podemos. Pode ser. A gente não sabe o tanto de pessoas que já perderam a vida por conta disso, por conta de se amarrar na hora da oferta. A gente não faz ideia, pessoal. Ó, esse é um assunto tão delicado, né? Tão importante e tão sério, que a gente está vendo aqui. De 4 cartas que Paulo escreveu para os coríntios, 2 ficaram, e dessas 2 que ficaram, ele bate na oferta. Nas 2 que ficaram, ele bate na oferta. Se não fosse do interesse de Deus que isso fosse comentado e estudado e praticado pelos cristãos, essas cartas teriam que ter sumido também. Ponto final. Mas não aconteceu. Está aqui para servir de exemplo para a gente. A importância da oferta. Fala, Isis. Engraçado. Sabe o que me chama a atenção nesse texto? É que não é nem sobre dinheiro. O que Paulo está tratando aqui não é nem o vil metal, sabe? O que ele está falando é de generosidade, que às vezes não é dinheiro. Às vezes você não tem dinheiro mesmo, mas você se dispõe a ajudar. Às vezes, um abraço, um carinho, uma palavra, às vezes, dividir o pão que você tem ali em 2, porque não é você dar o seu mínimo ou o seu máximo, é você dar o seu melhor. E ele está falando que, ele está dando exemplo, né? Dessa igreja que está ajudando a outra, mas dizendo que eles estavam sofrendo aflições. Eles estavam passando ali pela peneira de Deus, estavam realmente passando por alguns problemas, mas eles tinham um coração generoso, independente do que eles estavam sofrendo. Aquelas lutas, aquelas aflições não endureceram eles, pelo contrário, os tornaram mais generosos, ao ponto de que eles conseguiram ajudar mais até do que tinha mais dinheiro. Então, não é dinheiro, é a generosidade. E o amor, eu até pesquisei o que é generosidade, é a virtude daquele que se dispõe a sacrificar seus próprios interesses em benefício de outrem. Quem mais fez isso? Ninguém. Quem mais fez isso é Jesus. Ele deu o seu máximo, ele deu o seu melhor, que foi a sua vida. Jesus não veio aqui como um homem rico, ele veio como um homem comum, um homem pobre, um homem do povo, trabalhador, mas o máximo que ele tinha para dar, o seu melhor, é a sua vida. Ele sacrificou, como diz o bispo, o seu tudo, que era a sua vida. Eu acredito que você se disponibilizar a gastar o seu tempo de vida ali com os que sofrem, ajudando realmente o próximo, não só com o metal, mas com o seu acolhimento, com o seu carinho, com coisas que você pode fazer. Exemplo, eu domino muito internet, as pessoas, a maioria ninguém sabe,
ou não tem paciência, chega a mim aqui na minha porta, resolve isso para mim. Eu perco ali em 2, 3 minutinhos e ajudo. Isso não me custou dinheiro, não me custou dinheiro. Bastou ter a disposição. E esse texto, em momento nenhum, ele está falando sobre dinheiro, sabe? Ele está falando sobre generosidade, sobre o quanto você está disposto a se sacrificar pelo seu irmão. Ah, eu amo as almas. Eu amo as almas, mas eu nunca posso ajudar, nunca posso fazer nada. Eu não- Sabe? Eu não posso dar uma carona. Eu não posso dizer, bora para a igreja. Eu saio, me pico, e mesmo que eu receba todo dia um não, eu vou insistir, vou dizer, bora. Vai ser maravilhoso. Olha, vai ser especial. Eu acredito que isso é generosidade, sabe? Dinheiro é importante, ajuda a obra, mas o meu Deus, ele é especialista em multiplicar. Não precisa ter um baú de dinheiro, não. Basta ter um pouquinho, ele faz o milagre da multiplicação, porque ele é especialista nisso. Não precisa ter um milheiro de pão, não. Basta ter 2, 3 e consegue alimentar todo mundo. E eu acredito que isso é generosidade. E na minha casa, não é na casa de minha avó, era um princípio, sabe? Quanto mais saía da panela, mais rendia. Eu achava isso incrível e até hoje eu acho. A gente vai fazer uma sopa e quanto mais a gente distribui para a vizinhança, parece que rende, parece que fica mais gostosa, porque eu acredito que o milagre de Deus é a multiplicação, é fazer o pouco, dar para todo mundo e no final dá tudo certo. E eu acho que a gente deve refletir como está a nossa generosidade. Ah, eu amo, mas eu nunca posso fazer nada. Nunca estou disposto a ajudar. A pessoa chega na minha casa, agora não estou com tempo não, viu? Eu percebo que eu mando mensagem para ela e sei que uma hora ela vai responder. Mas eu sei que ela está trabalhando, eu sei que ela tem as coisas dela. Eu não fico, porque tem gente que é perturbado, viu? Ficar ligando, eu odeio ligação. É entender, mandou ali a mensagem, espera, vai responder, vai tirar um tempinho, vai sacrificar ali um minutinho para falar. E eu vou trazer um exemplo de minha mãe. Minha mãe é muito apegada ao metal e nunca tem. Eu acho incrível. Ama tanto dinheiro, não tem. Só chorando. Me, 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 me deram um conselho para eu fazer, tipo, ficar disputando miséria. Não, Mas, não é que não liga. Combina uma hora. Ó, tal hora a gente vai conversar. Eu estou disponível, mas não fica ligando insistentemente porque me irrita. Mas é um trauma. Porque eu trabalhei em call center. Você sabe o que é call center, né? Esse povo ficar ligando para os outros para perturbar. E você não tem opção. A ligação cai no seu ouvido. E eu fiquei traumatizada. É horrível. Eu fiquei realmente traumatizada por ligação. Pessoas que me mandam mensagem para eu responder. Mas sim, de minha mãe. Me aconselharam a ficar disputando miséria, sabe? Quando ela chorar, eu chorar também. Mas não é de mim, porque, meu Deus, eu sou filha dele e eu sou rica. Eu sinto que eu estou vivendo num momento que eu estou me sentindo rica. Estou vivendo a plenitude sem estar trabalhando. Estou desempregada. Estou desempregada e estou vivendo a plenitude, sabe? Me sentindo uma princesa. Porque não é dinheiro. É viver sob a proteção de Deus. Sabe, eu até separo o meu dízimo em uma conta, né? E aí vou os 10%. E aí, quando eu vou ver a soma, eu disse, gente, eu ganhei tudo nesse mês. Não tô trabalhando, como assim? Uma coisa errada. Mas não é sobre dinheiro. É sobre viver na dependência de Deus, crer que Ele nos sustenta, que Ele nos provém e que no final vai dar tudo certo. isso aí, Isis, boa. Deixa eu ver aqui, Fernanda. É esse versículo 9 aqui, né? Que diz que Cristo
ele se fez pobre para que fôssemos ricos, né? Então, tudo que a gente tem não é nosso, é dele. Então, a gente tem que dar o nosso melhor, né? Inclusive, é como um filho, né? Que no dia dos pais compra um presente para o pai com o próprio dinheiro, né? Do pai, não é do filho. Então, a gente só cuida daquilo que Deus coloca em nossas mãos. E a gente tem que dar o melhor para ele, não só em dinheiro, mas em tudo que a gente faz, como eles acabou de falar. Fechou, Jô. Jô fica dormindo, rapaz. Aí quando a gente chama ela, ela acorda assim. Falando sobre o dízimo, eu me lembrei de um vídeo que eu vi. Já tem tempo isso, é sobre o Bispo Macedo. Aí tem nesse vídeo, foi na época que teve polêmica, que ele foi preso, eu vi um vídeo falando dele pegando as ofertas do povo. Aí no vídeo eu via que era ladrão que estava roubando as ofertas, aí parecia assim, ele no chão pegando as ofertas. Tinha outros pastores também, vocês lembram desse vídeo? Sim. Aí eu estava pensando, analisando aqui, ó, para a gente que está na fé, para a gente o dízimo é uma coisa sagrada, é uma coisa espiritual. Mas para o povo lá fora, o dízimo é dar dinheiro a pastor, tá dando dinheiro, tá sustentando pastor, entendeu? Então, assim, para o mundo, o dízimo é dinheiro, é bem materiais. Para a gente, não. Para a gente é honrar Deus. Para a gente é colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Para a gente é a primícia, né? E para ele, não sabendo que ali não é o bem material, a gente está honrando a Deus. E fora que Deus nos dá muito mais, que Deus multiplica, que acontecem grandes coisas, né? E as pessoas não sabem. Lá no meu trabalho, um exemplo do meu trabalho, minha colega é lá do terreiro, a mãe tem um terreiro, a mãe é mãe de santo, né, tá toda envolvida. E sabe tudo da igreja. Sabe tudo, sabe que os pastores ganham ajuda de custo, sabe? Eu fico impressionada. Falei, como é que não gosta da igreja, que critica a igreja, e sabe tudo da igreja? E foi hoje que ela falou isso, eu fiquei besta. Falei, meu Deus, como é que pode? Diz que não gosta da igreja, que é porque é um pé de pastor ladrão, e sabe tudo da igreja. Pode saber mais do que eu, se brincar. Falei, meu Deus do céu, meu Deus é grande, porque se incomoda tanto é porque Deus é maravilhoso. Porque tem o Espírito de Deus, tem o Espírito vivo, tem Deus honrado e glorificado, né? Então é glorioso. Beleza, os tomadores de parte. Dona Ana, para a senhora encerrar, dona Ana. Para mim, ficou o seguinte: Deus não olha valores, ele vê o coração e a intenção da pessoa. Para mim, é sagrado. Não interessa saber, nem imaginar que destino vai ser dado àquela oferta. A partir do momento que a gente se dispôs a ofertar, não cabe a nós ficar pensando, imaginando o que vai ser feito, não. Pertence a Deus e Deus é quem vai dirigir o que vai ser feito. Para mim ficou isso aí. Fechou, dona Ana, com chave de ouro. Aproveite, já faça logo a oração de encerramento. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, ainda na sua presença, meu Pai, eu quero, Senhor, pedir ao Senhor a graça, meu Pai, agradecer por estarmos aqui reunidas, meditando na Sua palavra, para que venhamos entender, compreender a Tua boa e perfeita, agradável, Senhor. Que o Senhor, meu Pai, nos conduza, nos ensine cada vez mais, Senhor. E dê-nos, meu Pai, sabedoria para obedecer, meu Pai, a Sua vontade. Guardar, meu Pai, dentro do nosso coração todo ensinamento que nós adquirimos, meu Pai, seja na igreja, seja na meditação, para que possamos levar para as pessoas, meu Pai, pois
as pessoas estão carentes. Estão algumas resistentes, mas é o Senhor, meu Pai, que faz a obra. Nós só somos as pessoas que o Senhor manda levar a mensagem. O resto é com o Senhor. Eu quero pedir ao Senhor, meu Pai, que coloque a tua mão, Senhor, sobre cada familiar nosso, para que saibamos ser testemunho, ser exemplo para eles, que ele venha ver em nós a sua presença e que brote no coração deles o desejo de te conhecer. Meu Deus, que o Senhor venha nos dar uma noite de paz, Senhor, um sono suave e um despertar na sua santa presença. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus. Amém, povo lindo. Então é isso aí. Graças a Deus. E nós aguardamos que nas próximas meditações a gente aprenda cada vez mais. Vou encerrar aqui, mas eu vou pedir para que vocês segurem aí na sala um pouquinho. Deixa eu só ver aqui. Aqui.